Hoje nós vivemos uma crise imensa no mundo, que é multifacetária. Para os ouvintes entenderem, ela é uma crise econômica, ela é uma crise social, ela é uma crise política, ela é uma crise moral. Mas por que existe essa crise? Mas qual é o fundamento? Leonardo Boff diz que vivemos uma crise civilizatória. Mas por que vivemos uma crise civilizatória? Porque nós estamos perdendo os valores. Então aí se coloca a visão ética, né? Aí se coloca um posicionamento também que Leonardo Boff nos ensina, que nós temos que pensar uma ética para a vida. Tudo aquilo que promove e sustenta a vida é ético. Tudo aquilo que se coloca contra a vida, com violência, com destruição, com morte, não se pode dizer ético. E esses elementos da moral, da ética, dessa crise civilizatória, é o que pode afundar mais ainda a humanidade. Então, para as pessoas entenderem, porque parece uma coisa difícil, mas quando a gente aplica na prática, não é difícil. Um pai e uma mãe, por exemplo, quando ele vai criar um filho, quando ele tem bons valores, ele vai criar os filhos com esses bons valores. Ele vai fazer isso. Mesmo que ele não saiba que ele está usando um conceito, ele vai fazer isso. Ele vai querer que o filho viva bem, então tem um elemento econômico. Ele vai querer que o filho não destrua as coisas, tem um elemento ambiental. Vai querer que o filho respeite a diferença. Não, ainda mais hoje, você não pode ser... Cada vez mais a sociedade está entendendo que a homofobia é ruim, que a discriminação racial é ruim. Então você tem que levar em consideração a questão cultural, a questão democrática, porque os processos ditatoriais não se sustentam mais, a questão estética, porque o belo deve ser até sacralizado. Afinal de contas, para mim que sou cristão, isso tem um valor imenso. Porque nós não estamos aqui, o mundo não é nosso, né? Nós somos apenas os cuidadores, como diz o Leonardo, os mordomos, né? Então você não pode pegar alguma coisa que não é sua e entregar depois pior, como dizem os africanos. Eu não posso pegar o planeta que me foi emprestado para entregar às próximas gerações pior do que ele é. Então esse elemento da estético e o elemento ético são fundamentais. Então é isso. Desculpe se eu falei muito, mas é... Mas é importante, porque até porque essa conversa, nós temos ainda 2 minutos, mas essa conversa vai continuar amanhã, na segunda reunião preparatória para a Rio Mais 20, né? Para a Rio Mais 20, que vai acontecer aqui no Colégio Salesiano Dom Bosco. Tem o apoio da Rádio Dom Bosco também. Pedro Ivo, um ponto, objetivamente, um ponto que foi acordado, um ponto fundamental, que foi acordado na ECO 92 e que não avançou até hoje. Vixe, é só o que tem, ó. Infelizmente. Por isso, principal, assim, você acha que compromete todo esse processo? Eu diria que o Armagedon da crise ambiental é a crise climática. E o fato dos países não conseguirem fechar um acordo real para diminuir as emissões dos gases que provocam o efeito estufa e que provocam, portanto, o problema do aquecimento global é horrível. A última reunião jogou isso para 2050, se eu não me engano. Então, esse negócio é muito grave, porque nós não temos como voltar mais, né? A mudança climática já é uma realidade e não se trata de ser contra, porque agora se trata de manter o que tem, que já é grave, e não deixar avançar mais. Então, nós não podemos avançar mais 1% das emissões. Mas, infelizmente, isso não é realidade. O papel de cada ser humano, obviamente, é fundamental. Não sei se a gente já chegou ao ponto do não retorno nessa história toda, mas para você, né, com toda a sua experiência e toda essa sua trajetória de ambientalista, o papel da juventude nesse processo todo? Qual é o desafio que tem a juventude, né, para além do desafio que temos todos nós, o papel da juventude nisso tudo? Olha, é uma coisa fantástica. Nós, quando estávamos no Ministério do Meio Ambiente, junto com o MEC, nós realizamos as conferências infanto-juvenis, né? Foram 11 milhões
de crianças e adolescentes que se envolveram nisso, que fizeram redações, que fizeram cartazes, que se mobilizaram, depois terminaram as conferências, não foram reivindicar nada do presidente Lula, não. Levaram uma carta de compromisso dele, dizendo que eles, os jovens, as crianças e adolescentes, se comprometiam a fazer isso. Então, e hoje, vários estudos já mostram que as crianças influenciam os pais no consumo, que é um outro problema grave, né? Então, as crianças dizem, quando elas têm uma boa educação escolar e aí ambiental, elas chegam em casa e pressionam o pai. Olha, você não pode jogar lixo no chão, você não pode usar saco plástico, você tem que se preocupar com a alimentação. Isso é um fato concreto. Infelizmente, as mídias convencionais jogam muito contra isso, porque bombardeiam as crianças de uma forma terrível, os vendo como mero consumidores. Mas, felizmente, a gente tem tido avanços grandes nas escolas, tanto nas escolas públicas, como nas escolas confessionais, e até nas escolas privadas também, de conscientizar esses jovens, essas crianças, da importância da preservação do meio ambiente. Então, eu acho que é chave, é fundamental o engajamento. Eles criaram até uma rede, que é a Rejuma, a Rede de Juventude pelo Meio Ambiente, aqui em Fortaleza, pois você podia até conversar com eles. Eles têm a Recejuma, a Rede Cearense de Juventude pelo Meio Ambiente do Ceará. Então, eles estão batalhando aí e acho que é a nossa esperança. É a nossa esperança. Ok, então, Pedro, muito obrigada. A gente recebe o coordenador nacional da Cúpula dos Povos, Pedro Ivo de Souza Batista. Muito obrigada pela entrevista. A gente se encontra amanhã, um evento aberto para você que quer discutir sustentabilidade, questão econômica, social, ambiental. Então, você está convidado amanhã para o segundo encontro do Comitê Cearense para Rio Mais 20, que vai acontecer no Auditório Salesiano, aqui de Salesiano Dom Bosco, Rua Joaquim Torres, número 185. Fica por trás do Colégio Salesiano Dom Bosco, da Avenida Antônio Salles. Amanhã às 7h. Eu que agradeço e vamos levar uma delegação de cabeça chata cearense para a gente invadir no bom sentido a Praia Carioca. Ok, muito obrigado, Pedro Ivo. Você